dia com o sol da manhã, com a luz do refletor, salve tricolor. Clube que orgulha o Brasil, retumbante de glórias e vitórias. Fala, rapaziada do Serra Tricolor, tenha uma boa noite, boa tarde, bom dia, independente da hora que vocês forem assistir esse vídeo. Acabou agora Fluminense 0, Bahia 0, esse é vídeo de pós-jogo. Antes de eu começar, vou pedir para se inscrever, curtir, comentar nesse vídeo, dar aquele joinha, e no sininho para vocês, o YouTube indicar o vídeo para vocês, lembrar que saiu o vídeo do Serra Tricolor para vocês. E rapaziada, Fluminense 0, Bahia 0, mais um empate, eu posso dizer, diferente dos outros empates. A postura, galera, a postura do Fluminense foi diferente. No primeiro tempo, bem devagar, mas com mais é estranho falar isso, mas com mais vontade do que nos outros dois jogos. Eles tentaram dar uma abafada, o Fluminense aos 10 minutos de jogo tentava fazer alguma coisa, mas era muito passe errado, tanto pro Fluminense, tanto pro Bahia. Então o primeiro tempo muito fraco, assim, de 10 minutos. Também teve a primeira chance do Samuel Xavier nesses 10 minutos. Aí teve um lance do primeiro tempo, que uma bola lançada na área, eu acredito, porque o Hulk não ia perder aquele gol se, sei lá, por questão se ele soubesse que a bola ia parar ali, que aquele zagueiro ia falhar. Eu duvido, eu não quero acreditar que ele errou aquele gol porque ele é ruim ou algo do tipo, porque a bola, o Hulk tava na área ali, o zagueiro tava pronto pra cortar, só que acabou furando ou errou a bola, não sei o que aconteceu muito ali com o zagueiro do Bahia. Sobrou pro Hulk. O Hulk, um gol cara a cara, só tinha o goleiro e ele era só chutar pro fundo da rede. Ele perde a bola, perde o tempo da bola, chuta lá mascado e a bola vai saindo pro lado pra linha de fundo. Acabou sendo tiro de meta pro time do Bahia. Mas o time, sei lá, parece que o Hulk, que eu posso falar do Hulk. O Hulk tá visivelmente fora de ritmo, galera. Tá visivelmente que ainda não se adaptou ao Fluminense, a torcida, ao estilo de jogo do Fluminense. Não tá adaptado ainda. Eu acho que tá sendo muito precipitado essa titularidade dele. Acho que ele pode começar no segundo tempo, entrando no segundo tempo, assim, pelo menos nesse início, até ele se acostumar. Pois ele acaba atrapalhando, gente. Eu acho, na minha visão, não sei se vocês concordam comigo, quem concordar comigo ou não, ou discordar de mim, pode vir aqui no comentário e falar comigo, comentar a tua opinião, se o Hulk tá atrapalhando a equipe ou não. E também, dessa vez, eu não vou nem falar muito do Zubeldia, porque eu acho que nessa partida ele fez as substituições certas, pois pelo que aconteceu no jogo inteiro. E também teve o lado bom que, assim, mesmo com seus não sendo, vou dizer que é o destaque de tudo, que é o melhor, que me voltou a ser, mas, no meu ver, nesse jogo, jogou bem, foi Samuel Xavier. Samuel Xavier voltou a jogar bem nessa partida. Claro que aquele negócio, falta aquele detalhe, Lucas. Qual é o detalhe? Quando tem um campo para correr, pegar a bola e ir pra linha de fundo, para fazer a função de lateral, que é ir na linha de fundo e fazer o cruzamento. Não, ele para a bola e tem o meio campo todo lá pra frente do adversário para correr. Ele para a bola, espera o zagueiro todo se posicionar, os zagueiros adversários se posicionar para ele tentar. Aí toca a bola lá para trás, os caras ficam tocando a bola para lá e para cá, a bola para lá e para cá, e nada sai disso. Mas nessa questão de postura do jogador, de tentar um pouco mais, uma tabela ali pela linha de fundo, fazer aquela jogada clássica que era na época do prime dele aqui no Fluminense, que era pra linha de fundo, correr, tocar para trás pra algum atacante chegar, e era o Cano na época, mas agora a gente não, era para ser o Hulk. Só que eu não entendo porque ele não fica na grande área, se ele tá sendo usado como centroavante, porque ele sai tanto dessa grande área. E
O Fluminense foi melhor nos que os últimos jogos, sim. Isso eu não posso falar. Tem muita coisa pra melhor, tem que treinar finalização demais. Tá ficando difícil o Brasileirão. Tá ficando. O pessoal da fora do G4 tá chegando perto. E fica difícil, fica muito difícil. É a gente ter paciência com esse time, ter paciência com o Zubeldia, porque já tá, não é de hoje que a gente tá reclamando. Mas, pelo menos nessa vez, ó, eu vi postura melhor. Melhor. Aí vem aos 38, 37, 30 minutos do primeiro tempo. O Freitas começou a sentir a perna. Sentiu muito a perna, tava mancando muito. Acabou pedindo pra sair. A gente não sabe qual é a gravidade da lesão. Fico aqui meus sinceros pra ele se recuperar o mais rápido possível. Não gosto dele, não vou, mas também não vou ficar aqui torcendo, ó, e achando maneiro, aplaudindo uma lesão de um jogador, de um ser humano. Mesmo que ele eu não goste da pessoa, não é do meu feitio ficar feliz com uma lesão de um jogador, de algum trabalhador, por conta do ofício. Então, o Freitas aos 38 minutos saiu e entrou o Thiago Silva. Esse foi o que aconteceu no primeiro tempo. Depois disso não aconteceu nada, acabou 0 a 0. Entrou o Thiago Silva. O Thiago Silva, vou falar mais pra frente, porque parece que a coisa aconteceu, espero que não. Mas aí foi pro time, foi pro segundo tempo. Voltou do segundo tempo. O Hulk sentiu no primeiro minuto ali, num lance que ele teve numa dividida, mas acabou sendo momentâneo. E 10 minutos o time com uma outra postura, assim, a partir dos 10 minutos que eu parei pra perceber, um time com outra postura, um time mais aí querendo abafar mais, um time querendo mostrar mais vontade de fazer o gol. O goleiro do Bahia também, vamos ser aqui sinceros, tem que aplaudir porque defendeu muito, jogou muito. O goleiro do Bahia foi um dos melhores em campo, junto com o Fábio também, mas com uma outra postura. 15 minutos foi total, assim, 15 minutos de controle total do Fluminense no segundo tempo, uma postura ofensiva, uma postura agressiva na marcação, forçando muito o erro do Bahia, tanto que eles não conseguiam jogar. Só que aí acontece o seguinte, entre 15 minutos foi uma coisa, 16 a 18 minutos, 16 a 17 para 18 minutos, o Fluminense substituiu. Entrou Rabelo, Hércules e Savarino. No lugar de quem? Thiago Silva, Acosta e Martinelli. Thiago Silva acabou jogando 23 minutos no jogo e acabou saindo, eu acho que isso foi porque ele acabou sentindo a coxa, a parte posterior da coxa, pelo que a imagem que eu vi. E o Zubeldia provavelmente tirou ele para evitar riscos de lesões maiores, talvez até para poupar, porque a gente tem um jogo importantíssimo no sábado agora contra o Vasco, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, mas tirou ele. Aí a partir daí, os 18 minutos, o Fluminense parou, parece que sentiu os jogadores até entrar no ritmo do jogo. O Bahia foi se aproveitando disso, ficou melhor no jogo, na partida, e teve umas chances boas, que tanto que o Fábio teve uma chance lá, que o Fábio fez um milagre, mas estava dominante o Bahia nessa partida dos 18 minutos. Só que aí entrou um jogador no jogo desde o segundo tempo que voltou bem melhor do primeiro, que na minha visão no primeiro tempo já era para ter tirado ele, porque no primeiro tempo ele fez nada, tava me dando raiva. Foi o Soteldo. O Soteldo no segundo tempo foi um outro jogador, tava com uma outra postura, com vontade de vencer, com vontade de ganhar, fazendo jogadas, buscando o individual, e voltou a ter uma igualdade na partida. A Bahia tinha chances, puxava muito contra-ataque, tentava jogar no erro do Fluminense, e o Fluminense abafando. Aos 29, o Zubeldia fez uma substituição, tirou o Hulk e entrou o Roger Mancano. Hulk saiu meio vaiado e meio com aplausos. Meia parte da torcida ali vaiou, meia parte da torcida aplaudiu. Só que teve um caso à parte nesse jogo, que teve uma discussão, mas não entre Hulk e os torcedores. Ali na Moreta, ali, quem já foi no Maracanã ou já viu no Maracanã pela TV,
sabe que não tem uma muretinha que fica atrás dos bancos de reserva. E ali fica alguns torcedores, que no caso costuma ser a área mista do Maracanã. Os torcedores estavam no direito deles de criticar, de vaiar, de protestar contra o jogador. Talvez o Hulk talvez foi proferidas palavras de uma ofensa pesada. O Hulk até saiu tava com uma cara mais assim, puto, de chateado. Mas eu acho que é mais pelo jogo, pela atuação dele, mais do que pelos jogadores mesmo falou. Mas quem tava discutindo, quem bateu boca, Lucas? Quem bateu boca? Tu tá falando muito, tá enrolando. Fala de uma vez, tá bom, vamos falar. O Freitas batendo boca com o torcedor da Mureta, em vez de ficar quieto e deixar passar. Deixa os caras falar, cara. Deixa a torcida falar. Eles estão no direito deles. Como eu tô no meu direito aqui de protestar sobre esse empate. E também tenho o meu direito de ver os lados bons e ver os lados ruins. Mas a gente é torcedor. Torcedor não é parcial. Não é imparcial, é parcial. É totalmente flor da pele ali. Não adianta tu ter nome ou acabou de chegar, cara. Se a torcida quiser reclamar, se tu não fez uma boa partida, a torcida quiser reclamar, e vai reclamar e ponto. Eles não podem chegar e agredir vocês. Mas xingar, bater boca, vaiar, eles podem. Então, Freitas, por favor, cara. Tua visão com a torcida já não é boa. Então não bate boca. Não bate boca, é meu conselho. E, rapaziada, teve muito gol perdido. O Canóbio perdeu um gol na cara. Outra uma parte aqui do Canóbio rápido. Gosto dele. Tava ficando no início antes, naquela fase ruim nossa. Naquela fase não, a gente tá numa fase ruim ainda. Mas aquela tensão que a gente tava tendo no início do primeiro semestre. Com a Copa Libertadores. Até a Copa do Brasil, no Brasileirão, mais ou menos, porque a gente tava bem no Brasileirão na época. Mas Canóbio perde muito gol. É inadmissível pra mim. Não entra na minha cabeça um atacante que não sabe fazer gol. Marca que nem o Leão, tem um pulmão fora de série. É raçudo, isso eu não posso negar. Mas perde muito gol na cara. Não se perde tantos gols assim na cara pra ser o atacante. Ele perde muito gol bobo. E olha que ele tava jogando bem hoje. Era um dos destaques da partida do Fluminense hoje. Por isso que eu não tô aqui xingando, pedindo pra ir embora, nada. Porque realmente eu vi que ele teve o lado bom dele, que hoje ele jogou bem. Mas na hora de decidir, de definir o jogo, ele me falha, faz aquele... Mais uma vez ele não consegue fazer um gol que iria dar a vitória pra gente. Iria dar a vitória pra gente nesse duelo contra o Bahia. Já são 5 jogos, são 4 empates e 1 derrota. É inadmissível. O Fluminense não conseguir vencer. Se pós-Copa a gente só empatou. Fica difícil aplaudir esses 12 milhões, 12.351 mil 12.351 pessoas no Maracanã. Peço perdão, não vou cortar não, pois foi um erro meu, mas eu acho que tá tranquilo, dá pra entender que foi no Maracanã. Ia ser um público ainda maior, mas porém teve essa situação que aconteceu no Rio e talvez muita gente não conseguiu ir por causa disso. Então, quem teve alguma coisa que perdeu nessa ventania, espero que Deus abençoe, que Papai do Céu abençoe ainda mais a vida de vocês, que vocês consigam reconquistar as coisas que vocês perderam. E quem não perdeu, que vocês tenham ficado bem e que tudo fique tranquilo a partir de agora, porque foi realmente uma ventania que na região do Rio toda praticamente, até no Brasil também, outras partes do Brasil, teve uma ventania muito forte, 90 km por hora, foi uma ventania forte. E teve também um marco nesse jogo, tirando tudo assim que eu falei, 300 jogos do nosso goleiro Fábio, nosso ídolo. Parabéns, Fábio, 300 jogos, porque sejam mais 100, mas enquanto você tiver nesse auge que tu vive desde quando tu era do Cruzeiro, esse auge que tu vive tá vivendo no Fluminense, esse goleiro exemplar, esse goleiro espetacular que você é, que seja mais 100, até você se sentir à vontade de trabalhar. Muito obrigado mais uma vez, saudações tricolores e até a próxima, galera. Valeu!